Fala comigo, pessoal, como é que vocês estão? Thiago Armentano na área. E falando de dólar novamente, uma das coisas que vocês mais me perguntam é: será que chegou o momento de comprar dólar, ativos dolarizados? E muita gente tem a dúvida do que fazer quando vai viajar. Pô, será que eu compro dólar de uma vez, deixo em um ETF, SGOV, TFLO? E aí, Thiago, me dá um panorama geral. Bom, vamos lá. Dólar caiu, tem caído recentemente e tem caído quando a gente olha no valor anual. Inclusive é um dos componentes que tem ajudado o EWZ a valer mais, pessoal. EWZ, para quem não sabe, é o ETF da nossa Bolsa Brasileira cotado em dólar. E dentro desse ETF a gente tem ali, óbvio, empresas que são brasileiras valorizando em real. E se o dólar estivesse desvalorizando frente ao real, você tem um duplo ganho. O ganho das empresas e o ganho do dólar. E é isso que tem acontecido. Mas entendam o seguinte, isso não é estrutural. Estamos falando em um cenário global onde o dólar está mais fraco frente a outras moedas por uma série de questões envolvendo a parte tarifária, a parte de industrialização dos Estados Unidos, que querem ser menos dependentes de mercados externos, como o mercado asiático, que produz grande parte de muita coisa que o americano consome. E aí quando você tem uma moeda que se desvaloriza, você traz para o mercado externo, para o mercado que importa dos Estados Unidos, uma facilidade maior. Então você fortalece a indústria local, e aí dentro desse fortalecimento de indústria local, óbvio, trazendo isenção de imposto em determinados setores, fomentando, né, não atrapalhando, já ajuda. E aí você tem o mercado externo conseguindo consumir, além do próprio mercado interno consumir daquilo que é feito dentro da indústria, você tem o mercado externo também importando. É claro que esse balanço entre desvalorização de moeda, entre valorização e desvalorização de moeda, precisa ser muito bem pautado e controlado, porque você não pode chegar ao ponto de desvalorizar excessivamente sua moeda, da mesma forma que você não pode valorizar excessivamente sua moeda, para você conseguir compor uma balança comercial mais saudável. Mas respondendo o começo da questão aqui, que a gente tá vendo o dólar mais barato e aí vocês querem saber o que fazer com isso agora. Primeiro ponto: se você quer investir em dólar, você já está errado, tá? O que eu quero dizer com isso? Dólar é uma moeda fiduciária, uma moeda feita pelo governo que tem meta de desvalorização. Ou seja, todo ano você tem meta de inflação, que é uma meta de desvalorização da moeda. Então não invista em dólar, tá? O dólar é uma moeda. A gente vai investir em ativos dolarizados. Tiago, eu quero me proteger da inflação. A gente pode usar o ouro. Tem ETF de ouro que faz isso, já falamos aqui no canal. ETF de ouro, se a gente olhar a rentabilidade dele nos últimos anos, a gente vai ver que o ouro bateu até o SP500 nos últimos períodos, se a gente pegar aí anos recentes, principalmente pós-inflação, pós-pandemia, que trouxe um nível de inflação mais elevado, a gente teve mais emissão de moeda. Mas isso não necessariamente é estrutural, né? A gente não tende a ter um ouro continuando se valorizando da forma que tem se valorizado, tá? É um ativo de risco, mas no longo prazo ele traz proteção contra a inflação. Beleza? Outra forma é a gente investir em equity. A gente precisa investir em ações, em empresas, que é o que a gente traz muito aqui também nesse canal. E aí você vai sim, dependendo do ativo que você investe, se proteger de inflação e, óbvio, trazer uma relação risco-retorno atrativa para você ganhar dinheiro para o seu patrimônio se valorizar no longo prazo. E esse é o nosso principal objetivo, mostrar para vocês que existem formas de fazer isso que são diversificadas, que são seguras do ponto de vista da estruturação do negócio como um todo, né, da carteira como um todo. E sim, vale a pena hoje aproveitar esse dólar mais barato. Acredito que esteja num bom momento. Mas tem um ponto que quem me acompanha bastante nas lives de segunda que a gente faz lá no Instagram, nossos assinantes, nossos clientes e nossos seguidores, eles já sabem. A gente bate tanto nessa tecla que eu acredito que se você algum momento querer desviar da sua rota, você vai lembrar de mim falando.
a gente prioriza não a parte de dólar momentânea, quanto que tá o dólar hoje, o quanto tá o dólar amanhã, semana que vem, não. A gente prioriza a alocação de capital dentro de uma estratégia já pré-estabelecida. O que isso significa? Se você tem uma estratégia que 50% da sua carteira é em dólar e o outro 50% é em renda fixa, e a sua metade da carteira em dólar, na hora de fazer o aporte, tá abaixo dos 50%, aí os novos aportes você vai fazer na sua carteira de dólar, na sua carteira de renda variável em dólar. Agora, vamos supor que o mercado esteja a favor, sua carteira, a metade da sua carteira está se valorizando e você está com 55% da sua carteira em ativos dolarizados. Aí os outros 45% precisam ser rebalanceados para chegar nos 50%. Então os novos aportes precisam ser feitos na renda fixa. E tem gente que comete essa doideira, mas a gente tem que contar aqui, né, que é investir em ações brasileiras. Beleza, o mesmo pensamento, tá? E aí dentro desse tipo de avaliação, de alocação, você sempre vai conseguir distribuir o seu portfólio em contraciclos, né? Pô, se o momento tá favorável pro dólar, porque ele tá se valorizando mais, de repente a outra parte da tua carteira tá um pouco mais barata. Então você vai conseguindo fazer essa alocação de uma forma estratégica e inteligente. Então, sim, trazemos essa questão de, tipo, o dólar tá no momento atrativo, mas não é o principal balizador. É importante que vocês consigam entender isso para que não cometam erros ao alocar a carteira de vocês. Agora, pensando num cenário dos próximos trimestres, pensando explicitamente pro ano que vem, o mercado ele tem ficado um pouquinho menos negativo em relação ao que a gente vai ter de taxa de juros. Por quê? Recentemente, quando tava aquele imbróglio lá entre Congresso dos Estados Unidos e o pessoal lá da presidência, o shutdown, né? A gente teve o fechamento, aí não tinha os dados. O mercado estava meio receoso ainda, não sabia se em dezembro, que é a próxima reunião do Fed, a gente teria um corte. Agora que as coisas se resolveram, a gente já tem um cenário um pouquinho mais definido. Então metade do mercado acredita, praticamente metade, né? Acredita que a gente vai ter um corte agora em dezembro, e a outra metade acredita que a taxa vai se manter. Beleza. Mas pro ano que vem, se a gente pegar as reuniões, principalmente a partir do segundo trimestre, a gente já deve ter taxas mais baixas lá nos Estados Unidos. Lembrando que a taxa de juros americanas, ela sempre ela é trabalhada num range, né, de 0,25 para mais e para menos. Então, é importante que você pense nisso que eu tô falando quando a gente fala de renda fixa, quando a gente fala de alocação do capital em dólar. Por quê? Os ativos de riscos, eles estão cada vez mais colocando no preço uma queda de juros para o ano que vem. Então é um momento muito bom da gente começar a alocar lá fora. Óbvio, como eu falei, o mais importante é respeitar a nossa alocação principal. Mas o momento é propício. Eu acredito que vale a pena sim. Tem gente que discute, né? Eu acho que eu tenho que ter outras moedas emergentes. Moeda emergente é Brasil, tá, pessoal? Então a gente aloca em moeda forte lá fora. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, ative as notificações. Se você ainda não é inscrito aqui, você já percebeu que você é maluco, né? Aqui tem muita informação de valor. Então já se inscreve aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar aqui esse outro vídeo na tela para você continuar me acompanhando.